salto alto cravou-se no mármore como uma sentença. O som foi seco, cortante, e todos olharam. Lívia tentou encolher o corpo como se pudesse sumir pelo próprio medo. Mas não era apenas o salto que magoou sua canela. Foi o desprezo que veio junto, um empurrão de olhos altivos e um comentário sussurrado que incendiou o corredor da presidência inteira. "Cuidado onde pisa, criatura", Andréia disse sem sequer tocar em Lívia. A frase foi um tapa com luva branca. Lívia não respondeu. Limpar mesas e esconder poeira sob tapetes era sua vida há 3 anos naquele edifício de vidro. Ela sabia que ia e vinha invisível. Sabia também que, no mesmo corredor, de um lado, a sala da diretoria perfumava-se com café caro e ar-condicionado. Do outro, uma porta que se abria para o mundo onde as decisões transformavam zeros em fortuna. Entre esses 2 mundos, ela passava com seu balde, um pano e a pressa. Aquela manhã, porém, a invisibilidade foi arrancada com palavras. Os investidores árabes entraram logo depois. Trajes sob medida, perfumes que não se misturavam ao cheiro de desinfetante, um riso contido que parecia calcular. Rogério veio ao encontro deles com a calma dos homens que acreditam que seus números os protegem. Era seu noivo. Havia nos olhos dele uma confiança que a palavra milionário carregava. Ser dono de empresas era para ele a tradução do papel que sempre quis ocupar. Andréia sorriu como quem abre um presente antes da hora. Ela apresentou Rogério e o software que prometia gerir milhões com um clique. Havia canapés, luz alta e aplausos contidos. Havia também um pedestal para as ambições de Andréia. E como sombra atrás desse pedestal, a possibilidade de apagar quem fosse inconveniente. Lívia virou o pano na mão, observando por trás de uma coluna. O seu trabalho era invisível, sua presença ignorada. Mas naquela manhã, quando os homens começaram a conversar em árabe, algo no ar prendeu sua atenção. Não era a língua em si, era a cadência familiar. A mesma que seu avô, Ibrahim, usara para contar histórias na cozinha de casa, sentado com um fone de chá sobre o joelho. Ele fora quem a ensinara algumas palavras, não por ambição, mas para que ela jamais tivesse medo de entender o mundo ao seu redor. Os falantes trocavam frases curtas, vozes baixas. Lívia inclinou a cabeça como quem tenta ouvir um carrilhão distante. Uma palavra saltou clara. Yajib. Tenke. Outra. Mafaca. Acordo. Depois. Hadis. Acidente. As palavras eram pedaços, como notas soltas de uma melodia que ela só conseguia entender parcialmente, mas o suficiente para apertar algo no peito. Ela ouviu Yajib an-Nuxis e traduziu em silêncio. Eles disseram: temos que reduzir. O resto ficou entre risos contidos e trocas de olhares. Nenhum dos diretores na sala parecia acompanhar. Falaram de integração e transferências, e Andréia, com o sorriso treinado, oferecia o toque final. Assinar hoje. Tudo pronto. Rogério sorriu estendendo a mão. Acordos foram selados. O pano na mão de Lívia ficou pesado. Ela sabia que coisas importantes se diziam em tons baixos, com frases curtas para quem não era convidado a escutar. E havia mais naquela conversa do que uma negociação de software. O modo como repetiam Hades, acidente, fez o sangue congelar dentro dela. Um plano para acabar com alguém se sobressaía entre as linhas do que ouviu. Acidente era a palavra perigosa. Significava mais do que sangue. Significava apagar uma testemunha, um obstáculo, um homem que, pelas circunstâncias, podia, sem saber, se tornar pedra no sapato de gente grande. Lívia não acreditou que os homens pensavam ser infalíveis. Eles achavam que, com a roupa certa e uma conta bancária robusta, podiam dobrar o mundo. Não viam que as suas palavras, faladas com desdém, podiam cair como pedra numa cabeça inesperada. Não era sobre a língua que escolheram, era sobre o que diziam naquela língua. Ela deixou o pano escorregar. Memórias do avô vinham em ondas. Pequeno caderno de anotações com palavras árabes e significados, o gesto paciente dele repetindo cada sílaba. Escuta com os olhos, menina. A língua está nas coisas que as pessoas tentam esconder. Ibrahim morrera fazia pouco tempo. Deixou-lhe como herança um sotaque que nunca lhe fora pedido, e uma sensibilidade para ouvir o que não era dito. Quando a reunião acabou, o rastro de perfume e arrogância ficou para trás. Lívia recolheu 2 copos meio vazios, varreu migalhas invisíveis, e foi aplaudir com o silêncio de quem ainda era empregada de si mesma. Escorregou por corredores, pegou o elevador de serviço. Antes de a porta fechar, ouviu Andréia dizer, sem pensar que alguém pudesse entender: ele é útil até o ponto de assinar. E o riso que se seguiu foi como uma citação de sentença.
No apartamento de Lívia, que cabia entre a lavanderia do prédio e o barulho do comércio, o mundo parecia menor. Havia um estendal, 2 plantas, uma delas moribunda, e a foto amarelada do avô Ibrahim, com o cachimbo apoiado no canto da boca. Ela tocou a foto como se procurasse consolo. As palavras em árabe que vira na reunião ecoaram. Nuska. Cópia. Al-Mudarris. O professor. Ela murmurou para si as traduções com a mesma prática de infância. O trabalho de limpeza fora sempre uma rotina de repetições, mas nessa repetição ela aprendeu a observar. Observou o suco seco na caneca, o monte de papéis sobre a mesa de Rogério quando fazia visitas, a caneta dourada de Andréia que ficava suspensa entre dedos nervosos. No dia seguinte, a notícia veio rápida e implacável. Um recado formal, um telefonema com voz de secretaria. Solução de limpeza não é mais necessária. Era algoritmo de demissão escrito com cortesia. Andréia aparou o gesto como quem afaga um gato e disse que ali não cabia mais gente que se mete onde não foi chamada. Rogério tentou interpor-se, mas foi obsequioso demais. Ele não queria perder a parceria. Não queria escalar um conflito que poderia sujar sua reputação. E no pensamento de Lívia, essa indecisão dele foi um golpe mais doloroso do que a perda do emprego. Ele parecia mais enredado nas teias de Andréia do que disposto a enxergá-las. Humilhada, jogada para fora do prédio com a bolsa no braço, Lívia sentiu o corpo inteiro ferido de outra forma. O chão parecia mais alto, como se o mundo tivesse adquirido degraus onde antes havia nível. Na rua, sua vizinha Sueli, cozinheira de mão cheia, estendeu um olhar que misturava pena e raiva. Sueli sabia de vidas invisíveis, sabia que a cidade tinha portas que se fechavam com o vento de um comentário. Não te deixes, Lívia, disse Sueli com a voz curta. Eles acham que podem empurrar quem limpa para fora e guardar só o brilho, mas brilho some, poeira fica. Lívia contava suas moedas. Não era falta de coragem que a apertava. Era a sensação de que algo mais grave se movia por trás daquelas expressões. As palavras em árabe não saíam de sua cabeça. Hades. Acidente. Ela sabia que Rogério, com toda a sua boa índole, podia ser o alvo. Ou um peão. Assinar hoje poderia significar assinar um acordo que transformaria sua vida, e talvez a dele, em ruínas encobertas por transferências bancárias. Decidiu voltar. Não por teimosia, não por desejo de permanecer naquela casa de vidro, mas porque as palavras tinham se transformado em pergunta que não lhe dava descanso. Se ela não fizesse nada, aquele acidente poderia acontecer. E quem iria notá-lo? Um nome a menos na foto de família. Um espólio que sumia sem testemunha. Pessoas grandes acreditam que acidentes limpam o caminho. Quem limpa conhece as frestas onde as coisas se escondem. Ela voltou ao prédio com um plano minúsculo. Primeiro passo. Confirmar o que ouvira. Não podia levar a polícia com suposições. Não podia pôr em risco Rogério ou a si mesma sem provas. O trabalho exigia cautela. Ainda assim, havia algo que a empurrava. A sensação de que a sua vida, aquela curvada sobre balde e pano, podia, pela primeira vez, valer para algo que não fosse apenas a própria sobrevivência. Lívia começou pelo básico que aprendera com o avô. Repetir as frases, testá-las, pendurar palavras até que fizessem sentido. Pediu a Sueli que a acompanhasse até a porta dos fundos do edifício. Sueli, que conhecia onde se depositavam as caixas e os restos de eventos. Olhou para ela com olhos de quem sabia que era perigoso se meter com gente que joga com vidas. Vai sozinha? Perguntou Sueli, mais para si do que para Lívia. Não sozinha, respondeu ela. Mas não posso deixar que me vejam chegar junto com o patrão. Se me demitiram, dizem que não tenho direito a nada, não é? Então vou entrar como quem não se importa. Prepararam um disfarce simples, o uniforme velho trocado por avental novo de cozinha emprestado, cabelo preso num lenço, o rosto lavado de qualquer maquilagem que pudesse chamar atenção. Pegaram um rádio velho que ela escondia como se fosse um traste. Na realidade, era um gravador com bateria extra. Não havia tecnologia sofisticada no plano. Havia ouvido, astúcia e a única coisa que Andréia não esperava. Alguém que já sabia entender as palavras que ela achava nunca seriam ouvidas por ninguém. Na noite da festa, o prédio estava em festa verdadeira. Luzes baixas, música que tentava ser elegante, risos, copos erguendo-se como se brindassem um futuro já pago. As portas do salão ficavam abertas como bocas famintas. Trabalhavam equipes e garçons, homens que não olham para baixo, e limpadores que eram sombra nos bastidores. Lívia entrou pela porta de serviço. Fez o gesto de quem troca bandejas. Cabeça baixa, olhar calculado. O salão era um animal de consumo.
Câmeras festivas registravam discursos, sussurros e promessas. Ela circulou entre as mesas com naturalidade de quem passa um pano sem pressa, escutando. O som dos saltos virou um tamborado no piso. A fala em árabe surgiu de novo, rente ao corredor de trás, onde os carros reluziam e os motores dos seguranças batiam o ritmo de quem controla espaço. Lívia encostou o pano no braço como quem pousa a mão numa ferida. Traduzia mentalmente cada palavra, confirmando peças daquilo que ouvira. Discussões sobre contas fora, sobre integrar o software nas rotinas, palavras sussurradas com intenção de ocultar. Ela não precisava entender tudo, bastava o suficiente. Bastava ouvir labuda, não há dúvida, e tajmina, garantir. Quando, durante um momento em que os garçons descarregavam uma bandeja de taças, um dos homens, o motorista rosto bronzeado e olhos pequenos, disse ao telefone: "Siga o plano. Quando ele assinar, o resto é história." Lívia soube que tinha uma abertura. Pegou o telefone e, com movimentos rápidos e treinados, começou a gravar. O aparelho tremeu em sua mão suja, mas a voz dele, clara, entrou como lâmina. Ela registrou o que pôde, a referência ao documento que Rogério assinaria no dia seguinte, as contas que seriam integradas, o elogio velado ao plano que resolveria o problema do acionista. Nesse instante, a garganta apertou. A prova existia ali, num arquivo de áudio que, se decifrado corretamente, poderia desmontar a teia. Mas as coisas nunca são tão simples. Um homem alto, de terno escuro e olhar atento, aproximou-se com a autoridade de quem checa protocolos. Era Brandão, chefe de segurança. Ele franziu a testa diante do balde nas mãos de Lívia, diante do lenço que cobria parte do cabelo. "Você não deveria estar aqui", disse ele num tom que não pedia desculpas. "Saia pelo corredor de serviço." Lívia sorriu com o esforço de quem mantém a respiração certa. Manteve o celular escondido. As palavras em árabe continuaram, agora mais baixas, discutindo o horário do Hades, o acidente, e detalhes logísticos que gelaram o sangue de Lívia. Ouviu a menção a um motorista chamado Mustafa, um nome que seu avô também pronunciara em histórias sobre a cidade que deixaram. A coincidência não tranquilizou. Pelo contrário. Brandão tocou sua ombreira, um toque que podia ser convite ou sinal de que os olhos do prédio estavam despertos. Lívia deixou o balde cair propositalmente, produzindo o som de um acidente doméstico. O tropeço criou distração apenas por segundos, suficientes para que o motorista se movesse e saísse do corredor. Ela guardou o gravador no avental como se nada tivesse acontecido. A tensão crescia como um nó. A voz de um dos investidores pôs-se a rir num tom que tentava segurar poder. Andréia fazia gestos, caçava olhares de cumplicidade. Rogério, lá no peito do salão, recebia felicitações. Um sorriso de homem que não sabia que o chão sob seus pés estava sendo preparado para ceder. Lívia saiu do salão quando o rumor do brinde subiu. Voltou para casa com o coração batendo num ritmo que misturava medo e determinação. Havia agora fisicamente um registro. E com registro, uma responsabilidade. Se algo acontecesse com Rogério, ele talvez não tivesse tempo para se defender. E se a verdade fosse calada, seria como se o mundo inteiro concordasse que esta era a ordem natural das coisas. Quem limpa, some. Quem brilha, permanece. No dia seguinte, Andréia encenou o que sabia fazer melhor. A acusação. Plantou provas pequenas. Insinuou negligência. Fez da situação de Lívia um espetáculo que agradou a quem queria ver ordem permanente. Uma sequência de falas curtas, prontas, como as peças de um jogo de tabuleiro. Em 5 minutos, a chefia fez o que as chefias fazem: cravar uma decisão. Despejaram-na da única rota que conhecia dentro daquele prédio. Lívia saiu com a sensação de que a porta havia se fechado mais rápido do que sua surpresa. Em casa, olhando a foto do avô, algo mudou. Não era apenas raiva. Era a percepção de que a vida de alguém, talvez a de Rogério, talvez de muitas outras pessoas, estava em risco por causa de uma transação mordaz planejada por mãos ambiciosas. O fato de ser demitida não anulava a necessidade de agir. Se fosse segredo por medo, ela não o aceitava. Sueli bateu à sua porta com uma bolsa de comida e os olhos duros. "Você vai fazer o quê?" perguntou. "Vou entrar na festa", disse Lívia quase sem medir as palavras. "Como copeira. Ou como o que for. Vou gravar. Vou provar." Sueli riu, não de escárnio, mas como quem avalia os riscos. "Eles te expulsaram e agora você volta? Tem coragem, menina. Mas lembra, coragem sozinha não pega a prova. Tem que ter cabeça também." E foi exatamente a cabeça que transformou o que poderia ser um ato impensado em um plano.
Lívia pensou em dividir tarefas. Sueli ficaria de olho nas entradas de serviço. Ela, infiltrada, tentaria aproximar-se das conversas reservadas. Havia também uma variável que não podia ser prevista: a reação de Rogério. Ele poderia ajudar, ou poderia fechar os olhos. Ela preferiu não saber. Precisava de uma prova para forçar a descoberta. Precisava registrar a confissão do motorista. Precisava de algo que não se desmanchasse com lágrimas ensaiadas de Andréia. Montou uma pequena estratégia: disfarce, entrada pela cozinha, aproximação das áreas onde os seguranças não estavam muito atentos, um gravador no avental, um telefone de backup no bolso. E principalmente a memória do avô traduzindo palavras sussurradas que os poderosos acreditavam serem segredos. Antes de partir, Lívia parou na frente do espelho da sala. Olhou para o rosto cansado e para os olhos que, de repente, exalavam uma clareza nova. Não ia por vingança. Ia para impedir um crime. Para impedir que a palavra acidente limpasse um corpo e livrasse culpados. Na noite que escolheu, o prédio brilhou como sempre. A festa era um animal elegante, repleto de gente que acreditava estar segura. Ela passou pela entrada de serviço com a calma de quem já havia sido invisível durante anos e sabia como não ser vista. Sueli a acompanhou até a última porta, onde os funcionários se apertavam em funções repetidas. Vai com Deus, Sueli disse. E com o ouvido. Escuta sempre. Ela deslizou para dentro da cozinha, onde o cheiro de manteiga e cebola misturava-se ao do ar-condicionado. Era um mundo de panelas e cadências, onde ninguém fazia perguntas a quem limpava o chão. Lívia pegou uma bandeja e pôs-se a servir como se a rotina a tivesse habitado desde sempre. Caminhava pelo salão como sombra, mas agora com olhos que não perdiam posto. O motorista apareceu de novo, em seus passos largos, falando baixo com alguém perto da varanda. Ela aproximou-se de propósito, como quem recolhe pratos, e gravou de novo. A voz dele era mais baixa desta vez, mas a frase foi certeira. Quando ele assinar, precisamos que pareça um acidente. Não dá para falha. O não dá para falha soou mais como uma ordem que intenção. Era o que precisavam provar. No bolso, o gravador guardava aquela voz. Foi então que Brandão, com a autoridade que frequentemente confunde zelo com suspeita, veio checar a situação. Você está onde não devia, disse, e tocou no ombro dela. Os dedos sujos de Lívia responderam com a tranquilidade de quem domina um gesto. Examinou a bandeja, sorriu, jogou a culpa no cansaço e passou. Brandão se afastou distraído. O resto continuou. Mas o destino tem costuras finas. Em um movimento de descuido, o telefone de Lívia escorregou do bolso, batendo num balde. A queda fez o dispositivo lamber água suja, e num segundo, tudo o que havia gravado pareceu dissolver-se como açúcar na chuva. Um fio de pânico apertou o peito dela. A prova que poderia salvar uma vida estava sob risco de se perder, e ela mal começara a trama. Recolheu o aparelho com as mãos que tremiam. Havia um pequeno sinal de que os arquivos pudessem ser recuperáveis. Mas isso exigia tempo. E lá fora, o relógio dos conspiradores corria. Ao mesmo tempo, alguém a percebeu. Andréia, os olhos afiados como lâminas, aproximava-se com uma expressão que misturava surpresa e cálculo. Em poucos segundos, uma confusão foi montada com a aparência de uma acusação. Uma caixa caída, uma bandeja quebrada, o tipo de espetáculo que Andréia sabia encenar melhor que ninguém. Ela deixou cair tudo. Andréia proclamou bem alta, como se anunciasse uma falha moral e não apenas um acidente doméstico. Não temos segurança para esse tipo de negligência. As palavras chegaram ao ouvido de Rogério como facas. Ele olhou para Lívia. Havia naquele olhar mistura de espanto e constrangimento. Ele foi pego entre o desejo de manter a ordem e a obrigação de ser justo. Andréia soprou no ouvido correto das pessoas. Em instantes, cejavam vozes que pediam pela sua saída. Brandão não hesitou. Com desculpas prontas, expulsaram-na. Fora empurrada para o corredor de serviço, já sem o gravador, já sem a possibilidade fácil de provar a farsa que se gestava. O som do salto de Andréia ecoou na cabeça de Lívia como um cronômetro. Algo dentro dela, que vinha do avô, apertou com força. Não era hora de chorar. Era hora de escolher. A rua lamacenta parecia mais cruel do que o normal. A humilhação que fere e a humilhação que acende uma luz. Lívia sentiu as duas. Em seu bolso restava um vestígio. Os pedaços da memória das palavras. Ela lembrava trechos dos áudios. Gravou mentalmente as frases que ouviu, como quem escreve uma prova com a boca. Se o aparelho fora perdido, a sua memória não.
De volta ao apartamento, sentou-se na cama e respirou fundo. Precisava de um plano maior do que simplesmente esperar por Rogério. Precisava de aliados e de uma estratégia que não dependesse unicamente de tecnologia que podia ser afogada num balde. Lembrou-se da frase do avô: a língua abre portas, a coragem fecha-as. E pensou em uma ideia que misturava as duas: entrar no salão não apenas como copeira, mas como alguém com língua para questionar, com coragem para expor. Havia, porém, falhas que precisaria corrigir. O gravador poderia ser substituído se encontrasse outro aparelho que gravasse por mais tempo e pudesse ser escondido numa roupa. Precisaria de roupas de serviço novas, alguém que decorasse as rotinas e pudesse encobri-la se fosse revista. Precisaria talvez de um pequeno álibi, uma amiga que pudesse entrar com ela e que soubesse exatamente onde ficavam as portas de serviço. Ligou para Sueli. Preciso de você amanhã, disse sem rodeios. Ajuda com disfarce, com entrada e com um olho lá atrás. Sueli aceitou com um resmungo, mas havia um brilho decidido no olho curto. Não vou deixar que ninguém mande no que é de nós. E foi assim que o primeiro nó do plano foi atado. A noite seguinte chegou com menos estrelas. Lívia preparou um segundo gravador, menor, mais antigo, que cabia na dobra do avental. Fez um pequeno reparo com fita adesiva. Não era perfeito, não era científico. Era o que tinham. A astúcia que aprendeu nas esquinas da vida e as palavras do avô. Avô que lhe ensinara a traduzir não apenas idiomas, mas silêncios. Quando atravessou a rua em direção ao prédio, os pensamentos de Lívia eram como cartas emotivas que ela enviava ao destino. Se eu falhar, que seja porque tentei. Se eu conseguir, que se saiba que não fazia isso por glória, mas por justiça. Não prometeu vitória. Prometeu tentativa. Ao voltar pelo corredor dos fundos, percebeu Rogério na varanda, sozinho, mexendo no celular. Ele olhou para ela com um rosto que mesclava perplexidade e culpa. Por um instante seus olhos se encontraram. Havia ali algo mais do que um mero reconhecimento. Surpresa. Ele não esperava vê-la de novo, e ela tampouco esperava que sua presença o mudasse. Ainda assim, houve naquele segundo um deslocamento, como quando um quadro é tirado da parede e revela por trás um furo com poeira acumulada. Lívia não falou. Deu a volta e seguiu para a cozinha. Havia menos teatralidade agora. Somente o trabalho a envolveria, a proteger e a esconder. E nos bolsos, o gravador. Nos ouvidos, as palavras em árabe vivas traduzidas pelo avô. No peito, a certeza de que, se nada fizesse, algo verdadeiro poderia ser apagado pela vaidade de mãos bem calçadas. Quando o relógio marcou a hora em que os brindes se intensificavam, ela encontrou a conversa na varanda. O motorista e o segurança riam de algo. Uma palavra, Masra, apareceu, que ela traduziu mentalmente como fazer parecer. Outro nome foi citado. Mustafa. Ela sabia que era o momento. Precisava capturar a confissão do motorista, ainda que fosse apenas um fragmento. Precisava de um fio que levasse a investigá-lo mais a fundo. Pegou o gravador com cuidado. A respiração do salão era abafada por óculos e discursos. Ao se aproximar da varanda, sentiu a presença de alguém atrás dela. Brandão, sempre atento, recolocando-se no lugar certo. Fez o que aprendeu a fazer. Sorriu, pôs-se a servir, escutou. As palavras chegaram como facas. Sem falhas. Ele assina, nós ajeitamos. Um riso curto. E depois, como um trovão distante, um comentário que ninguém deveria ouvir. Se algo acontecer com ele, a gente diz que foi destino. Lívia congelou. A palavra destino como eufemismo para a morte tinha um peso quase físico. Era a confirmação que precisava. O plano, ela sabia, exigia mais do que uma gravação. Exigia coragem para expor em público, força para suportar a dúvida e a humilhação que se seguiriam. Precisava também de alguém dentro que acreditasse nela o bastante para acionar a polícia no momento certo. Rogério talvez, se lhe dessem as provas cruas, poderia reagir. Era uma aposta arriscada. Ainda assim, havia uma alternativa pior. Calar-se. A cena foi quebrada por um som. O tilintar de vidro. Um garçom tropeçou e derrubou uma bandeja. No meio do barulho, o rádio do celular de Lívia vibrou no avental. Uma notificação. Um disparo de medo percorreu-lhe a coluna. Pegou o aparelho e rápido viu que a gravação do motorista estava inteira. O upload parecia ter funcionado. Ela abriu a pasta, o coração batendo alto como tambor. O arquivo estava lá, com a voz do homem, com a frase precisa que ela precisava. Porém, no mesmo instante em que sorriu aliviada,
Sentiu uma mão no ombro. Andréia olhava para ela com olhos que eram lâminas. Ela puxou Lívia para fora, sem cerimônia, como se juntos pudessem inventar uma cena. Nos segundos seguintes, foi acusada de roubo de bebidas, de quebrar a etiqueta do evento. Pessoas se voltaram. A fragilidade de Lívia estava exposta. Andréia, no papel de vítima, era convincente. E Rogério, de novo, ficou preso entre o desejo de justiça e o medo de perder uma aliança que prometia lucro. Foram jogadas palavras que feriam como pedras. Ela deve ser demitida. Não podemos permitir esse tipo de negligência. Uma decisão foi tomada tão rápido quanto quem corta um tecido à máquina. Brandão conduziu Lívia para o lado de fora, onde a noite pegava seu fôlego. A sensação de ser expulsa outra vez era como um corte que não cicatrizava. Mas algo havia mudado dentro dela. Agora carregava uma prova. No banco de trás de um táxi, com o avental ainda manchado e o gravador escondido como um segredo, Lívia olhou para a foto do avô no bolso da bolsa. O pensamento que vinha era simples. Não se tratava só de provar algo. Era a chance de mostrar que a invisibilidade poderia ter voz. Se conseguia gravar uma confissão, poderia fazer com que a palavra acidente ficasse sem sentido. Se a história fosse contada, talvez Rogério acordasse para o que estava sendo tramado ao redor dele. Às 3 da manhã, sentada numa cadeira gasta da cozinha de Sueli, a pequena equipa improvisada cheirava a café frio e determinação. Eles ouviram e ouviram o arquivo em loop. Havia de fato a voz do motorista, a frase que falava de fazer parecer acidente e referência a um pagamento que seria liberado depois da assinatura. Era o que precisavam. Havia, contudo, 2 problemas claros. Primeiro, a credibilidade de Lívia diante de todos ainda era nula. Segundo, o arquivo precisava de ser apresentado de maneira que ninguém pudesse simplesmente acusá-la de forjar algo. Temos de ir com calma, disse Sueli, mais prática do que carinhosa. Você não é a polícia, mas você tem algo que a polícia precisa ouvir. Vamos usá-lo certo. Lívia entrou num silêncio de foco. Por trás de cada gesto havia o avô, as palavras em árabe, os corredores que ela limpava. As peças começavam a se encaixar. Não seria fácil. Não seria limpo. Mas havia uma rota. Se a prova fosse levada a alguém imparcial, ou gravada em mais de um lugar, se Rogério pudesse ver que seus atos estavam sendo usados para outra finalidade, talvez acordasse. E se não acordasse, então a própria exposição pública podia ser a arma. Colocar os manos na frente do mundo era, de certo modo, o único remédio que conhecia para a impunidade. Naquela madrugada, enquanto a cidade respirava em passos lentos, o plano foi costurado com fio grosso. Lívia e Sueli combinaram roupas, rotas de entrada, códigos. Escolheram o horário, as desculpas plausíveis para quem perguntasse o que faziam. Prepararam 2 gravadores, um maior, escondido numa caixa de utensílios que Sueli levaria para a cozinha, outro menor, no avental de Lívia. Testaram baterias, sussurraram agudos e revisaram cada palavra que o motorista pronunciara. Sabiam que Andréia não desistiria diante do primeiro obstáculo. Sabiam também que o risco subia a cada passo que davam. Antes de fecharem, Lívia pegou o caderno que o avô deixara. Abriu numa página onde ele havia escrito palavras em árabe com a caligrafia trêmula da velhice. Al-Haq Yudama. A verdade se impõe. Ela tocou o papel como quem pede bênção a um juramento antigo. Então deixou o caderno sobre a mesa, respirou fundo e saiu para ainda uma noite de vigília curta. O sol já anunciava sua presença quando ela voltou para casa. Havia cansaço nos ossos e um fogo no peito que não sabiam dizer se era coragem ou desespero. O plano estava pronto o suficiente para operar. A primeira etapa de prova estava segura em mais de um lugar. Havia uma ideia de tempo, de local e de pessoas que precisavam ser alinhadas. Havia também uma certeza. A humilhação das últimas semanas não a havia quebrado. Pelo contrário, havia a transformado. Lívia sabia o que teria de fazer na noite seguinte. Infiltrar-se de novo, desta vez com suporte. Tentar extrair uma confissão mais direta do motorista e, se possível, do chefe de segurança. Precisava também de uma rota de saída que a impedisse de ter o gravador destruído como num balde sujo. Precisava, em suma, de coragem para se colocar entre o poder e o segredo. Enquanto fechava a porta do pequeno apartamento, a cidade aos poucos despertava. No bolso, o caderno do avô. Na cabeça, as frases em árabe. No coração, a decisão anulando o medo. E nas mãos, um gravador que era mais do que tecnologia. Era a prova de que ouvir certas palavras poderia mudar destinos. Ela respirou, e a respiração soou como preparação para saltar. Do lado de fora, em algum lugar sob o pé direito do prédio,
Um salto ecoou num corredor que nem todos pisavam. Rogério, o milionário que ainda acreditava em sua segurança, estava no centro de uma rede que somente começava a ser puxada por mãos discretas e firmes. Ele, naquele momento, não podia imaginar que, por trás de panos e baldes, uma mulher que o limpava poderia ser a chave para desmantelar uma trama que pretendia transformar um contrato em crime perfeito. Lívia pegou a bolsa, ajustou o lenço na cabeça e sorriu para o reflexo que viu na vidraça do prédio. Era um sorriso pequeno, sem vaidade. Era um sorriso de quem sabe que está prestes a enfrentar o que precisa enfrentar. Então, sem alarde, saiu novamente, agora em missão. Com o plano costurado pelas mãos de quem aprendeu na vida a costurar possibilidades a partir de nada. A próxima noite seria decisiva. E naquele meio tempo a cidade suspirou, sem saber que um passo minúsculo poderia, em breve, surpreender muito mais que um salto alto. A noite brotava em fios de luz pela avenida quando Lívia virou a esquina de volta para o prédio. O lenço no cabelo tremia com o vento. O avental novo escondia 2 gravadores e um coração que batia como tambor. Atrás dela, Sueli sumiu entre sombras e latas de lixo, pronta para cumprir o papel menor que sustentava toda a operação. Vigiar saídas, despistar olhares indesejados, ser, se preciso, uma sombra protetora. No corredor de serviço, o cheiro de fritura e álcool encontrava o odor frio do ar-condicionado. A cozinha era um laboratório de rotinas. Panelas, ordens, olhares que não fazem perguntas. Para Lívia era território conhecido. E agora terreno de caça. Passou pelos cozinheiros com a naturalidade de quem repete gestos. Mãos limpas, passo leve. Ao atravessar a porta que dava para a varanda, prestou atenção nos recantos escuros onde se escondiam aqueles que não participavam dos brindes. Do outro lado do vidro, Rogério discorria sobre lucros com um sorriso que parecia encaixado. Ao seu lado, Andréia ria com ar triunfante. Mais adiante, atrás de carros pretos, 3 homens conversavam em voz baixa em árabe. A música da festa amortecia as palavras, mas não as apagara para quem sabia o tom, a cadência, as sílabas que sinistravam. Lívia aproximou-se com uma bandeja vazia. A mão que segurava o gravador tremia levemente, mas o olhar era de ferro. Ouviu de novo. Yadib Anuxis. Precisamos reduzir. Hades. Acidente. Labuda. Não há dúvida. O plano tinha uma arquitetura de silêncio que ela já conhecia. Camadas, rotas, nomes de gente que não precisava existir depois do ato. Mustafa, o motorista, era quem falava mais alto. Seu sotaque carregava impaciência. Quando ele assinar, fazemos parecer acidente, disse ele num sussurro áspero. Lívia encostou a bandeja na parede e ativou a gravação. A voz dele entrou clara, sem máscara. A prova existia de novo. Um fio que ligava a intenção à execução. Passaram-se minutos que equivaleram a um século. Brandão andava em círculos como sombra leal, atento onde convinha parecer indiferente. Andréia, quase sempre ao lado, sorvia a cena com prazer. Rogério do alto brindava com convidados, alheio ao mecanismo que, discretamente, o prendia. Quando o telefone de Lívia vibrou no avental, sinal de que o gravador estava ativo e transmitindo, uma gota de alívio correu pelo corpo. O arquivo subiria automaticamente para um e-mail que Sueli criara. Simples, vulnerável, humano, mas rápido o bastante. Precisavam de 2 coisas agora. Uma confissão mais direta e a segurança de que, no momento em que expôssem, a polícia já estaria a caminho. O destino, porém, tem uma generosidade de espaço curto. Ao recolher o aparelho, a mão de Lívia encostou num balde cheio de água e detergente que um garçom deixara no caminho. O telefone escorregou com um som pequeno de metal. Mergulhou e, num segundo, tudo o que havia gravado pareceu tornar-se líquido. A boca do estômago dela contraiu. Não havia tempo para lamentar. Ei! Uma voz aguda cortou o ar. Era uma das assistentes de Andréia, olhos afiados como pinças. O que faz aqui? Andréia apareceu como um corte rápido de tecido. Um teatro já ensaiado. Choque, indignação, acusação. Negligência, disse ela em tom elevado. Empreendimento compromissado. Em instantes, Brandão estava ao lado de Lívia, empurrando-a para fora com a autoridade dos que controlam entradas e saídas. Fora da festa, no corredor de serviço, a humilhação se fez de novo pesada sobre os ombros de Lívia. O ar parecia mais frio. A sensação de impotência mastigava suas certezas. A prova se dissolvera, ou pelo menos parecia. Mas havia o outro aparelho. A caixa que Sueli levara para a cozinha trazia um backup.
Uma cópia que só ela sabia estar lá. Era uma inscrição de fé pequena, feita com muita costura e pouco espaço. Se o primeiro se perdia, o segundo podia salvar tudo. Brandão empurrou-a para um depósito enquanto Andréia surtia o espetáculo no salão. No depósito, entre caixas e embalagens, havia cheiro de pó e metal. Alguém fechou a porta por trás. O ar ficou mais denso. Passaram-se segundos que pesavam como horas. Vocês limpam, disse a voz na cabeça dela. Mas agora é tempo de agir de outro modo. Lívia percebeu movimentos além da porta, passos apressados, vozes que combinavam. Mustafa apareceu no espaço apertado com um sorriso curto, arrogante. Brandão ficou atrás. Havia ali uma rede. Não era apenas Andréia. A trama ocupava braços amigos do poder. Achei que sumiria, Mustafa disse, aproximando-se. Mas você é persistente. A presença física dele soava como ameaça velada. Lívia mordeu os lábios. Não haveria briga. Havia estratégia. Guardou no avental as pequenas coisas que restavam. Um clipe, uma agulha, o segundo gravador de Sueli, embrulhado num pano. O calor do medo transformou-se em uma clareza mínima. Precisava ganhar tempo o bastante para recuperar a cópia que Sueli levara. O que quiser, eu digo, falou Mustafa com desdém. Mas se falou demais pode dar problema. A respiração de Lívia ficou lenta, calculada. Lembrou-se de Ibrahim, do jeito com que ele ajeitava as palavras e os olhos nas histórias. Calma como quem planta. E então, com a precisão de quem sabe o peso de cada gesto, começou a falar em árabe. Não eram palavras decoradas. Eram a língua do avô. A cadência que penetrava como promessa. Falou baixo, envolta pela escuridão, e traduziu no mesmo fôlego, para que Brandão e Mustafa entendessem que conhecia seus segredos. Ana asma ukum, disse ela, a voz firme. Eu escuto vocês. O impacto foi rápido. Mustafa estremeceu, o sorriso vacilou. Brandão, surpreso, recuou um passo. A língua tinha um poder que a aparência não lhes dava. Inverter posições. Aquilo por si só não os deixaria impotentes, mas semeou dúvida. Lívia continuou, mergulhando nas palavras que conhecia, e que o avô lhe ensinara com mãos calejadas. Kuntu Hunak, disse. Eu estava lá, tenho gravação. Ao pronunciar gravação, apontou o avental. Eles olharam para o bolso e viram o pano remexer. O medo é um sentido que se propaga. Mustafa reagiu primeiro, puxando o braço de Lívia com violência. Brandão fez voz de autoridade, mas os olhos dele não estavam tão seguros quanto a fisionomia pretendia. Ela mentiu, rosnou Mustafa. A gente faz só o serviço. Não minta, Lívia respondeu baixa e firme. Labuda. Não há dúvida, vocês contaram o plano. Brandão mandou um empurrão. Mustafa deu um golpe no gravador mais leve que podia para não estragar nada. E por sorte de quem acredita em pequenas precauções, não percebeu que o aparelho ativo antes de a água o tocar já havia transmitido a última parte do áudio para o e-mail criado por Sueli. O arquivo estava lá. Estava em 2 lugares principais, na caixa na cozinha e no servidor improvisado que Sueli guardara. Aquela pequena vitória parecia um sopro de calor. Mas Brandão não desistiu. Jogou-se para cima dela num movimento que visava calar, arrastar, intimidar. A luta foi curta. Eles empurraram Lívia para o canto. Tentaram algemá-la com o mesmo tom seco com que se prende um objeto inconveniente. Mustafa fechou a boca com o tapa do medo que sentia. No mesmo instante, algo no depósito estalou. Um tambor de limpeza foi derrubado, espalhou seu conteúdo e criou uma nuvem de pó e um cheiro forte que irritou os olhos. Foi a distração. Talvez alguém tivesse colocado o barril ali. Talvez tivesse tropeçado. A oportunidade surgiu. Lívia, com mãos que sentiram durante anos a textura de panos e baldes, puxou o pano que cobria o segundo gravador. Era pequeno, escondido dentro de um saco métrido de panos velhos. O aparelho estava intacto, a bateria com carga suficiente. Ela o ligou, guardou no bolso e, num impulso de coragem, empurrou Brandão com um ombro e correu em direção à saída. A corrida foi um acontecimento curto, de passos ásperos e corredores que cheiravam a gordura. Brandão e Mustafa vociferaram, deram ordem a um segurança que passava. Entretanto, na cozinha, um barulho que parecia coincidência virou um sinal. Sueli, que vigiava a saída, derrubou uma pilha de bandejas, criando um caos sonoro que confundiu agentes e donos de festa. A entrada de serviço tornou-se de novo a rota de fuga. Lívia atravessou o salão a passo acelerado.
o avental sujo, o cabelo desalinhado. Pessoas mudaram de lugar, olharam, alguns apontaram. Andréia cuspiu palavras de repreensão como se fosse rainha. Rogério, do alto, levantou-se, a expressão mudando de leve. Algo no ar dizia que a ordem que ele acreditava ter estava vulnerável. Chegou ao corredor em frente ao palco, onde o microfone tremia de luz. Pareceu um grande animal que, se não fosse domado, poderia rugir. Lívia não tinha intenção de um discurso sofisticado. Tinha intenção de previsão. Subiu no palco com passos que fizeram um rumor diferente daquela festa. Era barulho de vida que se levanta. Andréia se lançou para frente preparando a cena que arruinaria qualquer denúncia. Ela se intromete. Não é convidada. Mas o que Andréia não esperava era o que veio a seguir. Lívia pegou o microfone com mãos que haviam segurado apenas panos. A multidão fechou-se em volta, curiosa, perplexa. O silêncio caiu com a força de uma lâmina. Uma parte por choque, outra por educação. E então, como se recitasse uma oração, ela falou em árabe. Assalamu alaikum, saudou ela com voz clara. Paz seja convosco. Houve um murmurinho. Alguns reconheceram a formalidade, outros não. Lívia disse imediatamente, em português, sem dar margem ao silêncio. Significa paz. E eu venho em paz, mas trago a verdade. Ela não precisou prolongar. Soltou o primeiro arquivo de áudio. A voz do motorista explodiu no salão, traduzida por Sueli num sussurro alto, assim que a multidão entendeu o teor. Quando ele assinar, fizemos parecer um acidente. As palavras ressoaram com clareza. Houve um som coletivo, quase uma tragédia auditiva, como se milhões de brindes tivessem caído no chão ao mesmo tempo. Andréia tentou interromper. Viu sua armadura quebrar. Isso é falso! Gritou, forçando outrora convicções. Mas Lívia já tinha mais do que uma gravação. Ao lado do microfone, o outro gravador, o backup, foi conectado a um pequeno aparelho que Sueli puxara de entre os panos da cozinha. O segundo arquivo começou a tocar, repetindo a mesma confissão, mas desta vez com uma coisa que transformou a cena. Na gravação, Mustafa nominava datas, horários e mencionava transferências em termos tão claros que quem ouviu entenderia que havia muito além de palavras. Havia uma sequência, um padrão, um plano articulado. Vocês disseram contas fora, explicou Sueli em voz alta traduzindo para os presentes. Isso quer dizer que o dinheiro iria para lugares onde ninguém aqui checa. Rogério ouviu. O sorriso que lhe decorara a face desde o começo da festa perdeu seu verniz. O brilho dos olhos virou choque. Pela primeira vez, a palavra milionário, e tudo que ela carrega de sensação de segurança, tremeu nas mãos dele como castelo de cartas. Isso é um erro, murmurou ele mais para si do que para a plateia. Isso não pode estar certo. A verdade, porém, tinha uma precisão que não precisa implorar. Um celular começou a vibrar com notificações. Mensagens que apontavam para transferências e documentos que alguém anonimamente enviara para Rogério naquela madrugada. Sueli, ágil, agarrara o acesso ao servidor da cozinha e mandara os arquivos para um contato de confiança dentro da equipe de Rogério. Um gerente que, sem saber, carregara a dúvida e agora movera-se. Rogério olhou para o nome do remetente e no telefone a mensagem que ele leu era simples. Escute. Agora. No palco, a confirmação se empilhava. A plateia experimentou uma mistura de incredulidade e interesse. Alguns convidados começaram a gravar com seus próprios celulares. Outros, mais cautelosos, recuaram. Andréia, por fim, percebeu que o cerco se fechara com a mesma rapidez com que abria oportunidades. Fez um gesto para se retirar, mas Brandão, que não gostava de ser pego descuidadamente, aproximou-se e tentou estancar o dano com voz firme. A polícia? Perguntou alguém no público. Foi Rogério quem falou com a voz tremendo de surpresa e raiva contida. Chame a polícia! Ele próprio pegou o telefone e discou. Dedos que haviam apertado acordos anteriormente agora pressionavam números que chamariam por ordem. Havia um nó em seu peito. Era a sensação de que algo do qual ele fazia parte havia se transformado em algo que podia matá-lo. A surpresa do milionário não era apenas na exposição pública, era no sentimento de que, pela primeira vez, a sua segurança dependia de quem ele marginalizara. A chegada da polícia aconteceu em cadência plausível. Alguns minutos que foram suficiente para que a plateia permanecesse com o queixo caído, mas curtos o bastante para que os conspiradores não pudessem se dispersar completamente. Carros com sirene apitaram à distância. Advogados se moveram, rostos ficaram pálidos. Farid, Yusuf e Amir, os investidores, trocaram olhares rápidos. Alguns tentaram sair, outros se encolheram em antecipação.
Brandão, envolvido demais para fingir surpresa, tentou controlar a narrativa. Ela é instável, repetiu, como um pássaro que tenta distrair. Mas a gravação continuava. Uma repetição que corroía as desculpas. Mustafá, que assistira à coisa toda com arrogância inicial, viu as portas se fecharem. A expressão dele se transformou. O mandato que julgou ser certo agora tinha asa de galvanização. Ao ouvir os próprios dizeres repetidos para uma plateia, um tipo de remorso escorreu, misturado a medo. Quando os policiais entraram no salão, vieram com a seriedade de quem responde a uma ocorrência. Não houve espetáculo desnecessário. Procederam com objetividade. Ouviram as gravações. Conferiram os arquivos que Rogério mostrara no telefone. A presença deles foi o que fez a coragem de alguns se transformar em ação concreta. Andréia foi levada para julgamento preventivo. Brandão foi conduzido para depor. Mustafá teve ares de homem alcançado por suas próprias costas. Farid, Yusuf e Amir, em roupas caras como quem acredita que a riqueza preserva, foram detidos com o silêncio espesso de gente que entende que o mundo mudou de repente. No meio do turbilhão, Rogério veio ao palco. Seus olhos encontraram os de Lívia. Havia neles incredulidade e culpa. Ele deu um passo à frente e, sem cerimônia, pegou o microfone da mão dela. A ação foi rápida. A tentativa de falar em nome da ordem. Eu não sabia, começou voz grossa. Eu confiei. Lívia olhou para ele. Não pediu justiça, pediu verdade. Havia no rosto dela uma calma que vinha de dever cumprido. Ele, milionário surpreso, agora se via reduzido à palavra. A humilhação de ver o próprio nome circulado em gravações, as transferências, a traição de uma noiva e sócios, tudo isso transformou-se num choque silencioso. Você ouviu, disse ela em árabe, e traduziu. Você ouviu e ainda não entendeu. Minha voz é igual a de toda gente que não se cala, completou em português, e os aplausos que vieram foram de aprovação mista, alguns por bravura, outros por expectativa. A polícia conduziu apreensões, fez perguntas, recolheu materiais. Não foi cena de cinema com algemas na boca, foi método prático, entrevistas, verificação de arquivos, apreensão de dispositivos. Andréia gritou que tudo era montagem. Farid declarou inocência e a palavra conspiração virou conceito em mesas de advogados. Para Lívia, o que importou foi o fato de que agora havia registro e testemunhas. A palavra acidente ficaria sem corpo. Após a retirada dos detidos, o salão dispersou-se em murmúrios e Rogério ficou parado, olhos baixos. Aproximou-se de Lívia com um passo pequeno, de vergonha mais do que de compaixão. Falou palavras que saíram mais pelo esforço de reorganizar-se do que pela convicção. Eu devia ter acreditado em você, murmurou. Não devia ter deixado que isso acontecesse. A resposta de Lívia foi curta, nada melodramática. O que importa é que ouviu agora. Ele estendeu a mão como se pedisse permissão para refazer um caminho que deixou escapar. Não pediu perdão em tom grandioso, pediu a chance de ser humano diante do erro. Ela olhou. Havia beleza na reparação que pede ação, não só palavras. Nos dias que se seguiram, o caso evoluiu numa mistura de investigação corporativa e mídia. A empresa abriu auditoria interna. Rogério cooperou com a polícia e autorizou acesso aos sistemas. Advogados apareceram em cena. Andréia foi formalmente acusada de tentativa de fraude e de conivência com práticas ilícitas. Farid, Yusuf e Amir tiveram seus perfis expostos em reportagens. Mustafá recebeu voz de acusação por cumplicidade. Brandão foi afastado do cargo de segurança até que sua participação fosse esclarecida. A cidade, que pouco valoriza quem limpa, agora noticiava o nome de uma faxineira que escolhera se mover. A recompensa social não veio sem custo. Lívia experimentou insônia, recordações vivas do depósito e o eco das mãos que a empurraram. A cidade, porém, a viu caminhar ereta e ser levada ao centro das atenções, de um modo que a deixava desconfortável. Ela não gostava de holofotes, gostava de justiça. E ainda assim, a justiça trouxe algo que transformou sua vida: reconhecimento. Rogério, em retrocesso, buscou reparar. Ofereceu-lhe não apenas desculpas, ofereceu espaço. Em uma conversa difícil, disse que queria que ela trabalhasse com ele, não como empregada, mas em um papel que desse voz e autoridade. Um cargo de ligação com as equipes. Um posto que permitisse que as vulnerabilidades que ela percebera nunca mais fossem ignoradas. Ele propôs um cargo de coordenadora de conformidade e inclusão. Um título que soava pesado, mas oferecia poder dentro da organização. Havia, claro, resistência de alguns conselheiros. Havia também a prática de quem quer manter controle. Mas Rogério se mostrou decidido.
Não quero que você seja apenas um símbolo, disse ele. Quero que sua voz mude as pranchetas. Quero que você tenha poder real para impedir que isso volte a acontecer. O gesto foi genuíno, Lívia pensou. O avô vinha à mente. A língua abre portas. A oferta era uma porta. Aceitá-la significava traduzir para dentro do prédio tudo o que sabia sobre escutas e observação. Seria um trabalho que exigiria paciência, coragem e limites. Ela aceitou. Não por sedução do título, mas porque entendia que permanecer pequena na visão deles não ajudaria mais ninguém. Aceitou sabendo que, de agora em diante, teria de conviver com lembranças e testemunhos. Aceitou porque, de alguma forma, a invisibilidade poderia tornar-se instrumento de proteção para outros. No mês seguinte à prisão dos conspiradores, o prédio inaugurou uma placa discreta perto da entrada principal. Departamento de Conformidade e Responsabilidade Social, coordenado por Lívia dos Santos. A placa foi instalada pelo próprio Rogério, que agora trajado com simplicidade que não fingia ser humildade, acompanhou o momento. Fotografias foram tiradas. A mídia buscou ângulos heróicos. Lívia preferiu o silêncio de quem sabe que o trabalho seria árduo. Houve também um encontro no hospital. Um encontro que não era de cinema, mas de realidade. Mustafa, cuja participação havia sido crucial para a acusação, ficou ferido em circunstâncias que a polícia descreveu como tentativa de fuga. Não houve detalhe público sobre isso. Houve sim processo. Andréia, por fim, foi levada a responder. A justiça seguiu com o seu peso incerto. Acusações, defesas, negociações. Nada do que aconteceu era perfeito. Havia consequências médicas, emocionais, financeiras. Rogério e Lívia conversaram várias vezes depois. Não se deram a grandes promessas. Ele ofereceu-lhe uma mesa, um computador, a responsabilidade de escrever políticas que antes ninguém lia. Ela aceitou a caneca quente oferecida por uma colega, abriu o caderno do avô e começou a anotar como um ritual. Palavras em árabe que não mais serviam só para ouvir, mas para traduzir normas, sinalizar riscos, proteger vidas. Os meses passaram com um trabalho duro. Lívia aprendeu a linguagem dos relatórios, dos comitês e das reuniões de risco. Sua prática de observação, tão subestimada antes, tornou-se ferramenta. A companhia, que até então não via os cantos que limpava, precisou aprender a olhar. Novas políticas de auditoria foram implementadas, mecanismos de denúncia anônima foram estabelecidos, treinamentos de ética entraram na rotina. Havia resistência, claro. Costumes não mudam de uma hora para outra, mas havia também vontade. Em uma manhã de céu claro, Rogério organizou uma pequena cerimônia no auditório para reconhecer a equipe que havia colaborado com as investigações internas. Ela não queria uma festa, mas foi lá. Havia pouco flores, mais documentos e cafés. No final, quando os agradecimentos foram lidos, Rogério pegou uma caneta e oficializou uma prorrogação do contrato de Lívia, transformando seu cargo em algo permanente. Não foi um gesto grandioso, mas foi um ato de reparação. Eu aprendi muito, disse ele em voz baixa quando ficaram a sós. Aprendi que confiança muda com ação. E eu queria dizer que perdi tempo. Ele não pediu perdão com frases decoradas. Pediu com o silêncio que trazia vontade de consertar. Lívia sorriu sem dramatizar. O sorriso foi tranquilo, uma economia de emoção. Havia agora um entendimento que não precisava de beijos ou grandes declarações. Havia trabalho, tarefas, mapas a refazer. Havia também o que se chama simplesmente de vida, um apartamento com menos humilhação, o caderno do avô sempre à vista e a vizinha Sueli que passava na cozinha com uma travessa e uma piada seca. O tempo fez o resto. Andréia enfrentou processos. Farid e seus comparsas responderam por crimes que, no fim, se desenrolaram como circuito de atos fraudulento. A polícia fez julgamentos. O que antes pareceria impossível ganhou forma em procedimentos. Nada foi unânime. Alguns saíram com penas, outros fizeram acordos. A cidade falou, escreveu, esqueceu. A vida continuou. Meses depois, em um dia de chuva fina, Lívia entrou no novo escritório pela primeira vez sem o avental. A sala tinha uma janela que dava para a rua barulhenta. Havia uma cadeira confortável e uma mesa onde uma caneta dourada repousava. Era um símbolo menor, prático e singular. Ela tocou essa caneta com a ponta dos dedos, pensou no avô e sorriu. Pegou o caderno com as palavras árabes e colocou ao lado do computador. Em cima da mesa, uma placa discreta trazia seu nome, e abaixo, a função que agora segurava com suavidade. Coordenadora de Conformidade e Inclusão. Entrou um e-mail com o assunto simples. Relatório de hoje.
Era Rogério pedindo para revisar um ponto de segurança. Ele assinara com um nome próprio, agora menos distante. Era uma colaboração que nascia de um choque e seguia por responsabilidade. A surpresa dele, aquela que o título contara, havia se transformado em ação. Ele fora surpreendido, não apenas por um ato público, mas pela força de quem, invisível, ouvira e decidira agir. A última cena possível daquela fase da vida de Lívia era menor que uma manchete. Ela ergueu a caneta dourada, escreveu uma linha no relatório e embaixo foi simples e verdadeira. Ouvir é responsabilidade, agir é dever. Guardou o caderno do avô dentro da gaveta, fechou a porta do escritório com leveza e saiu para tomar um café com Sueli, porque havia, depois da tempestade, pequenas alegrias que nenhum estatuto corporativo tratava e que, ainda assim, faziam o tempo valer. No fim, o que a faxineira fez após ouvir os árabes foi isto. Não se calou, transformou silêncio em prova, arriscou tudo para que a palavra acidente não fosse autorizada a apagar uma vida. Usou a língua do avô como instrumento de justiça, expôs o plano em público e, ao fazê-lo, surpreendeu o milionário que, até então, achara que nada poderia sacudir seu mundo. A surpresa dele foi parte do remédio. Foi a descoberta de que riqueza não substitui vigilância e que os olhos que varrem o chão podem ver o que muitos fingem não notar. E a cidade? Aprendeu devagar. Uns celebraram, outros criticaram. O resultado foi uma mistura de consequências e mudanças institucionais que, se não resolviam tudo, criavam precedentes. Para Lívia, a transformação foi íntima. Deixou de ser apenas sombra para se tornar voz que marca presença e política. Se essa história te tocou, comente. Você perdoaria Rogério? E se estivesse no lugar dela, o que faria? Se inscreva para mais histórias como esta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem que vem do invisível.